E aí pessoal, beleza? Eu sou Carlos Kanashiro e esse é o canal do Canas. Hoje eu vou falar sobre um assunto que atinge a maior parte da população idosa e não tem cura. Eu estou falando do mal de Alzheimer. E você que é jovem, que pensa que isso não vai te atingir, pelo contrário. Se nós dois chegarmos até 85 anos, com certeza um de nós vai ter essa doença. Mas eu vou te ensinar a como prevenir e até retardar esse processo. Se você tem interesse nesse assunto, estoura o like aí, é nóis. Alzheimer é uma doença muito conhecida e acredito que você já conheça, mas eu vou fazer uma breve explicação sobre isso. É uma doença que se instala em pessoas mais velhas e causa a morte das células cerebrais. Ela se apresenta com uma perda de memória gradativa. Quando uma pessoa vai ao médico com queixa de memória significativa, coisas do dia a dia, do cotidiano, coisas simples, esquece o que almoçou, o nome de um familiar, onde guardou o carro, onde está a chave do carro ou a chave da casa. E o médico diagnostica com a doença de Alzheimer, já se sabe que o cérebro dessa pessoa já está com danos significativos. A doença é irreversível, ela não regride. Ela sempre progride. E à medida que ela progride, ela afeta a memória e a cognição. Ou seja, a pessoa passa a não entender o que se passa em volta dela. Como a doença progride lentamente, quando a pessoa se queixa da perda de memória aos familiares, eles acreditam que seja algo normal, tipo um estresse, cansaço, não dormiu bem, mas na verdade já é a doença progredindo. A partir daí, o progresso passa a ser visível. A pessoa passa a ter dificuldade para tudo: andar, falar, escrever e até engolir. Como eu falei, essa doença compromete as pessoas mais velhas. E é comprovado que 10% dos idosos com 65 anos já tenham isso. Chega a 25% com os idosos de 75 anos. E, infelizmente, 1 a cada 2 pessoas de 85 anos são atingidas com essa doença. Não se sabe o porquê as mulheres possuem 4 vezes mais chances de ter essa doença. Talvez pela estimativa de vida, que é 10 anos maior que o homem, ou pela falta do estrogênio durante a menopausa. Aproveitando e falando sobre expectativa de vida, com o aumento do número de idosos, o caso de afetados também aumenta. Como atualmente ainda não existe cura para essa doença, é muito importante a gente prevenir e até retardar essa doença. Eu vou passar para vocês uma lista de 5 a 6 itens que vão te ajudar a prevenir essa doença. Estímulos sociais. É comprovado que pessoas que vivem sozinhas e não tenham um convívio social ativo têm uma tendência a ter essa doença. Estímulos intelectuais. Você tem que estimular a aprender coisas novas, falar um novo idioma, fazer cálculos, jogar videogame, coisas que estimulem o teu cérebro a novos desafios. A alimentação. Aqui no Brasil, a maioria adotou o padrão da dieta ocidental, que é o uso de muita gordura, muito sódio, muita farinha de trigo, enfim, todos os alimentos que dão processos inflamatórios. E isso contribui também para o Alzheimer. Foi comprovado que a dieta do Mediterrâneo, que se baseia em frutas frescas, legumes frescos, peixes, gorduras boas e outros nutrientes saudáveis, que essa turma não teve incidência de demência ou algum resquício de mal de Alzheimer. Próximo item da lista, eu vou resumir em algumas doenças que vocês devem prevenir ou tratar, porque elas contribuem para o desenvolvimento do mal de Alzheimer. Doenças do sono, apneia do sono, insônia ou qualquer outro tipo que você não consiga ter uma noite de descanso saudável. Doenças que podem se tornar generalizadas: infecção de urina, infecção respiratória e infecção no sangue. Problemas de visão ou audição, qualquer um dos dois que esteja ruim, vai prejudicar os estímulos para o cérebro, dando abertura para o desenvolvimento desta doença, né?
Doenças colaborativas como depressão. Quando não tratada, ela causa atrofias no hipocampo, que é a região da memória, e nos lóbulos frontais e temporais. O último item desta lista, que ajuda a prevenir e até retardar o processo, são os estímulos físicos. Antigamente já era comprovado que pessoas sedentárias já tinham uma grande predisposição a desenvolver essa doença. Estudos recentes, que têm no máximo 2 anos, já comprovou que a irisina, que é produzida através da contração muscular com estímulos de força, agem no cérebro protegendo as sinapses. Para chegar a essa conclusão, foram feitos os seguintes testes. Eles pegaram vários camundongos e dividiram em 2 grupos, sedentários e treinados diariamente. Algumas pesquisas usaram esses camundongos, colocando eles para nadar e outros para fazer o HIIT. Desses 2 grupos, eles pegaram metade e injetaram a doença no cérebro do animal. Com isso, tivemos o seguinte resultado. No grupo dos sedentários, essas manchas mostram a grande quantidade de placas amiloides que chegaram no córtex. E ao lado, a figura se refere ao córtex do grupo dos camundongos treinados, que mostra poucas placas amiloides devido à proteção feita pela irisina. Após um longo período, foi verificado novamente se houve uma evolução da doença em ambos os camundongos. Vocês já viram que ele já tem naturalmente uma degradação de neurônios sem a injeção da doença, devido somente pelo sedentarismo. E ao lado temos o cérebro do ratinho sedentário doente. A gente percebe que a doença teve uma piora significativa. Agora, se comparado com o camundongo saudável, é muito grande a diferença. Então, fica comprovado cientificamente que o exercício físico diário não só previne, como retarda o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Vale lembrar que a irisina é liberada entre a camada muscular e a camada de gordura no corpo, mas ela somente é obtida com a contração e movimento muscular. Esse tipo de estímulo é obtido através de atividades com estímulos de força, como musculação ou qualquer outra atividade que produza força. Atividades aeróbicas, como corrida, caminhada, não produzem níveis significativos desse hormônio. Mas a boa notícia é que a irisina é um hormônio natural produzido pelo corpo. Futuramente ela pode ser usada de forma terapêutica, assim como hoje em dia é utilizada a insulina para os diabéticos. Então, pessoal, me desculpe por ter me estendido nesse assunto. Eu queria falar só sobre musculação na prevenção, mas eu tive que citar outros itens também para vocês terem uma visão mais completa sobre esse assunto e até entender direito essa doença, né? Então, se você gostou desse assunto, compartilha com um amigo ou familiar, dá uma curtida aí, se inscreve no canal e trata com muito carinho e amor se você tiver algum familiar que tem essa doença. Então é isso, é nóis e vamos que vamos.